Aula 15.2. Conteúdos: relação entre textos. Tema principal: potência. Habilidades: identificar o tema ou assunto principal em textos. Descritor 6. Inferir o tema ou assunto principal de um texto. Notação científica. Descritor 7. Identificar a representação algébrica e ou gráfica de uma função exponencial. Muito bem, chegamos à nossa segunda aula, ainda sabendo um pouco mais sobre potência e a questão do tema principal. Vamos apresentar dois outros textos para que a gente possa interpretar, compreender e entrar na vibe de língua portuguesa e matemática. Olha o primeiro texto. O conceito de belo. O belo é um conceito relacionado a determinadas características visíveis nos objetos ou seres. Historicamente, é o fruto maior da estética clássica, grega e romana. Foi desenvolvido pelos filósofos gregos e exemplarmente demonstrado em sua escultura, arquitetura e pintura. Estas obras seguem sendo passados mais de 2000 anos os paradigmas dos objetos belos. O belo é, para muitos, o conceito que define a arte. Entretanto, foi apenas após o século XVIII que o conceito de belo foi usado para qualificar objetos que fossem produzidos pelo ser humano. Antes disso, o belo não era mencionado entre os objetos produzíveis por mão humana. Para os gregos, por exemplo, a pintura e a escultura eram estudadas pela poética. O século XVIII vai inventar o termo belas artes, com o qual, desde então, nós associamos arte e beleza. O primeiro dos conceitos que, segundo Aristóteles, pode qualificar uma obra como bela é o conceito de ordem. A ordem é a disposição metódica dos elementos visuais segundo certas relações pré-estabelecidas. Pressupõe-se aqui duas situações distintas. Primeiro, um elenco de elementos visuais que possam ser arranjados, isto é, cores, formas, pinceladas, entre outras coisas. Em segundo lugar, um conjunto de normas sob a determinação das quais aqueles elementos são arranjados. Na história da imagem, a geometria era a principal norma sob a qual se organizavam os elementos visuais com o intuito de obter ordem. A geometria funcionaria como uma espécie de pano de fundo de estrutura sobre a qual os elementos visuais eram dispostos. A imagem cujos elementos visuais fossem organizados de acordo com uma estrutura geométrica era considerada bela dentro desta tradição estética. A conhecida escultura grega, Vênus de Milo, foi construída segundo estritos padrões da proporção áurea. Na ilustração da escultura, pode-se ver alguns detalhes da extraordinária segmentação matemática da escultura segundo os padrões da seção áurea. Na ilustração da escultura, pode-se ver alguns detalhes da extraordinária segmentação matemática da escultura segundo os padrões da seção áurea. Então, nós estamos vendo nesse último slide a representação imagética da escultura da Vênus de Milo, e nós vamos perceber aí, tá, gente, uma contextualização com a matemática. O texto em si, ele é altamente contextual. Ele trabalha aspectos da filosofia, trabalha aspectos da matemática, trabalha aspectos da arte e trabalha aspectos também da literatura, porque nós vimos a questão ali da questão da literatura clássica, a questão do drama, da tragédia, ou seja, dos gêneros que
foram os primeiros gêneros que nós tivemos aí noção, e nós vimos isso durante o nosso terceiro ano. Então nós vamos perceber que a temática principal desse nosso primeiro texto é a questão do conceito do que é belo. Vamos agora analisar o segundo texto de hoje. Olha aí, a identidade de Euler e a Vênus de Milo. No cérebro do matemático, uma equação tem a beleza da arte. Olha só, gente, o que será que tem aí a ver o texto 2 com o texto 1? Onde é que a intertextualidade vai estar presente? Vamos descobrir agora. Na noite de Dia das Bruxas, um garoto esconde seu amigo extraterrestre numa fantasia de fantasma e o leva até um lugar em que possa contatar a nave-mãe. O garoto pedala a bicicleta floresta adentro e, de repente, o ET usa seus poderes para fazê-los voar. A trilha sonora ajuda a compor a magia da cena em que a silhueta dos dois na bicicleta passa pela lua cheia, se pondo no horizonte. Quem viu o filme ET, o senhor viu? Vi. Eu também vi. Talvez vocês não tenham visto, não é da época de vocês. O extraterrestre deve se lembrar da emoção ao ver essa cena, pois matemáticos sentem emoções semelhantes quando olham para expressões matemáticas que consideram bonitas. Eles já diziam isso, que viam beleza na matemática como quem vê beleza na Vênus de Milo. Mas agora, pesquisadores britânicos confirmaram, vem mesmo. Primeiro, os pesquisadores pediram a cada membro de um grupo de voluntários que examinasse 60 fórmulas e que, quando se sentisse pronto, desse uma nota a cada fórmula. De -5, horrível, a +5, bela. Faziam parte do grupo tanto leigos quanto estudantes de matemática e matemáticos. Essa foi a primeira fase da pesquisa. Logo que terminou, os pesquisadores prepararam um ambiente no qual poderiam fotografar o cérebro de cada voluntário com um scanner por ressonância magnética. E aí nós vamos ver um quadro, daqui a pouquinho o professor vai analisar esse quadro com vocês. E aí nós vamos fazer a nossa interpretação básica, né, professor? Os dois textos trabalham com o conceito de belo. Mas vejam que, sob aspectos distintos, há uma intertextualidade, há uma conversa entre os textos, porém a temática é totalmente diferente. Enquanto no texto 1, gente, a temática é a questão mesmo do conceito de belo, toda uma historicidade, ou seja, todo um contexto histórico envolvendo aí esse conceito de belo, partindo dos exemplos lá dos filósofos, até chegar até mesmo na questão da geometria, da matemática. O texto 2, ele é estritamente ali a questão da equação, a questão dos cálculos, das fórmulas, sendo que qual é a semelhança entre esses dois textos? É a questão ali dessa intertextualidade, dessa linguagem, dessa conversa, desse diálogo que tanto o texto 1 traça com o texto 2, quanto o texto 2 com o texto 1. E aí a gente pula um slide, vai lá para a nossa dica de língua portuguesa. Vamos lá. Olha aí, o nosso sufixo inter, de origem latina, tá, gente? Ou seja, latim, se refere à noção de relação, ou seja, entre. Logo, intertextualidade é a propriedade de textos se relacionarem. Gente, vocês vão estar totalmente percebendo, vivendo, respirando a questão da intertextualidade no Enem de vocês. Então, vocês vão ter textos que vão estar conversando com outros textos, vai estar lá implicitamente essa conversa, esse diálogo, essa intertextualidade. Daí, tá, gente, a necessidade que nós temos de termos conhecimento de mundo, ou seja, leitura prévia. Assistam um jornal, leiam a todo instante as notícias, procurem se informar, tá certo? É uma dica para vocês. E aí, na interpretação, vocês vão identificar a temática do texto e vão perceber essa intertextualidade nos textos que vocês vão enfrentar aí no Enem, tá bom?
Então vamos agora aos nossos cálculos. Muito bem, antes de continuarmos com os nossos cálculos, vamos mostrar mais uma vez o nosso quadro aí das nossas fórmulas, né, que foram consideradas as mais belas. Nós temos aí a identidade de Euler, né? Você pode ver a equação, a identidade trigonométrica fundamental e as equações de Cauchy-Riemann, que são consideradas aí as três mais belas. Nós retiramos aqui as que foram consideradas as mais horríveis, né? Vocês com certeza vão achar horríveis também. E nós consideramos aqui apenas os mais belos. Mas olha só, nós aqui somos estudantes. Quando nós nos deparamos com equações desse tipo, com fórmulas desse tipo, é difícil a gente achar as coisas mais belas que nós temos no nosso mundo, né? Assim como a nossa equação do Einstein, né? É igual a mc ao quadrado. Mas quem é cientista, quem é do ramo, vê beleza, assim como vê nas nossas esculturas que foram mostradas aqui. A Vênus, por exemplo, ela tem uma beleza singular. E somente quem tem afinidade com esse tipo de arte vai achar aquilo realmente a coisa mais bela entre as mais belas, né? Então, assim como existe na matemática e também na física fórmulas e equações, os nossos cientistas que trabalham com esses cálculos têm como belo essas equações, assim como a nossa equação do E igual a mc ao quadrado, né, que foi mostrada na nossa primeira aula, no nosso primeiro texto, que simplesmente qualquer massa que atinja aí a velocidade da luz ao quadrado, ela é uma forma de energia. Isso foi revolucionário e só mesmo quem tem afinidade com a área vai entender a beleza, a dimensão dessa equação. E da mesma forma são essas três equações que nós temos aí, que foram consideradas mais belas. Elas têm importância delas dentro da matemática e por isso foram consideradas as mais belas, até por serem também as mais simples. Não as mais simples, mas são belas e simples também, cuja a importância que elas têm. Então, continuando agora a nossa aula aqui de potência, né? Nós vimos aqui a nossa notação científica, nós vamos agora trabalhar aqui duas propriedades da potência que são primordiais, são também importantes. Talvez não seja a mais bela, mas sejam aqui as mais importantes. Enquanto o professor de matemática fica com a beleza das equações, a gente fica com a beleza da nossa escultura aí, da Vênus de Milo. Percebam que ela era considerada bela por causa daquela simetria. Vocês lembram lá na imagem que nós vimos no slide? Aquela simetria entre o dorso do corpo e a cabeça? Aquilo era sinônimo de belo para os filósofos, para a estética. Exatamente. Então, trabalhando aqui ainda sobre a importância da nossa prova, né, o Enem, nós vamos aqui trabalhar essas duas propriedades que são primordiais para as questões que nós vamos encontrar no Enem. Então, nós temos aqui na nossa próxima cartela as propriedades, que é o produto de potências com a mesma base. Vocês estão vendo aí um exemplo, né? 10 ao quadrado multiplicado com 10 elevado ao cubo. O que a gente vai fazer? Nós vamos repetir a base, que é o 10, e somar apenas os expoentes, no caso aí o 2 e os 3, gerando então nosso resultado 10 elevado à quinta potência. A outra propriedade também importante, porque nós vamos precisar daqui a pouco para a nossa atividade, é a divisão de potência de mesma base. Então nós temos aí 10 elevado à sexta potência, dividido com 10 elevado à quarta potência. Na divisão de potência de mesma base, nós vamos repetir a base, que é o 10, e nós vamos subtrair apenas os expoentes. Nós vamos pegar aquele 6 minúsculo ali da primeira e subtrair com o 4 minúsculo da segunda. Subtraindo, nós teremos então 10 elevado ao quadrado, certo? Agora nós vamos aqui praticar um pouco, vamos trabalhar aqui essas duas propriedades e em seguida nós vamos ver mais uma atividade também retirada do Enem, que vai exigir da gente aí essas duas propriedades, ok? Vamos então mais uma vez para a nossa TV interativa. Nós vamos calcular o produto e o quociente de 10 elevado à quinta e 10 ao quadrado, utilizando as nossas duas propriedades. É claro que nós temos mais propriedades, mas nós veremos as nossas outras propriedades na nossa próxima aula. Por enquanto, nós vamos nos concentrar apenas com essas duas e realizar então o produto e o quociente. Vamos aqui mais uma vez praticar. Vamos primeiro calcular o produto, tá? Produto, lembre-se, toda vez que vocês ouvirem falar em produto,
nós estamos pedindo a multiplicação, certo? Então nós vamos multiplicar 10 elevado à quinta com 10 elevado ao quadrado. Qual é a regra aqui? Nós vamos repetir a base, que é 10, tá? Então nós vamos reescrever aqui o 10 e nós vamos realizar a soma dos dois expoentes. Quem são os expoentes? Está aqui o 5 e o 2. Então nós vamos somar aqui 5 mais 2. O nosso resultado será então 10 elevado à sétima potência. Tá aí, calculei o produto dos nossos dois valores. Agora nós vamos calcular o quociente. Toda vez que vocês ouvirem falar essa palavra aí, ó, quociente, nós temos que lembrar que isso trata de uma divisão ou de uma fração, que é a mesma coisa, tá? Toda fração é uma divisão. Então eu posso escrever de duas maneiras. Eu posso escrever esse quociente da seguinte forma: 10 elevado à quinta dividido por 10 elevado ao quadrado, tá? Desta forma. Mas o que vocês vão encontrar na realidade é a fração 10 elevado à quinta dividido por 10 elevado ao quadrado, tá? Desta forma, essa forma que mais se trabalha quando se fala em divisão de potência, tá? Colocado em forma de fração, que significa a mesma coisa. Qual é a nossa regra que nós vamos seguir? Nós vamos repetir a base, como nós fizemos na multiplicação, só que em vez de somar, nós vamos subtrair, tá? Os dois expoentes. Então vai ficar 5 menos 2. Então nosso resultado será 10 elevado ao cubo, tá? Então tá aqui as nossas duas propriedades, aqui as principais, o produto de duas potências com a mesma base e também o quociente de duas potências com a mesma base, certo? Nós vamos utilizar essas propriedades porque é muito exigido no Enem, e na nossa próxima aula nós veremos as outras propriedades, quando nós trabalharmos aí com a função exponencial, o logaritmo também, que é primordial para o Enem, certo? Vamos lá, leitura, quem começa não para mais. Mundo jovem, qual a importância da leitura para os jovens? Elizabeth D'Angelo Serra, a leitura no mundo moderno é a habilidade intelectual mais importante a ser desenvolvida e cultivada por qualquer pessoa e de qualquer idade. Os jovens que não tiveram a oportunidade de descobrir os encantos e os poderes da leitura terão mais dificuldades para realizar seus projetos de vida do que aqueles que escolheram a leitura como companhia. Apesar dos atrativos atuais trazidos pelas novas tecnologias, hoje há um número expressivo de jovens que leem porque gostam e ao mesmo tempo são usuários da internet. Aqueles que são leitores têm muito mais chances de usufruir da internet do que aqueles que não têm contato com a leitura de livros, jornais e revistas. Contudo, é a leitura literária que alimenta a imaginação, a fantasia, criando as condições necessárias para pensar um projeto de vida com mais conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas e sobre si mesmo. Uma mensagem: nunca é tarde para começar a ler literatura. Portanto, aqueles que não trilharam esse caminho e desejarem experimentar, vale a pena tentar. Mundo jovem, como nos tornamos leitores? Como desenvolvemos o gosto pela leitura? Elizabeth D'Angelo Serra, só há uma maneira de nos tornarmos leitores: lendo. E essa atitude é cultural, ela não nasce conosco, tem que ser desenvolvida e sempre alimentada. O entorno cultural em que a pessoa vive é determinante para que a habilidade de ler tenha chances de crescer. Ela é o fruto do exemplo das oportunidades de contato com a cultura letrada, em suas diversas formas. O exemplo e as oportunidades são criados por adultos que estão próximos às crianças e aos jovens. Então vocês estão vendo também aí o site que foi retirado o texto.
O tema desse texto temos aí 5 alternativas. Letra A, o crescimento de uma atitude cultural. Letra B, o desenvolvimento da habilidade leitora. Letra C, os projetos de vida escolhidos dos jovens. Letra D, os atrativos trazidos pelas novas tecnologias. E letra E, os exemplos passados às crianças pelos adultos. Segunda questão, retirada aí do Enem de 99, o diagrama abaixo representa a energia solar que atinge a Terra e sua utilização na geração de eletricidade. A energia solar é responsável pela manutenção do ciclo da água, pela movimentação do ar e pelo ciclo do carbono que ocorre através da fotossíntese dos vegetais, da decomposição e da respiração dos seres vivos, além da formação de combustíveis fósseis. Vocês estão vendo aí o diagrama, vocês vão analisar com cuidado. Vocês estão vendo aí a energia, né, proveniente do Sol. Temos aí também os megawatts, que é gerado pela essa energia. E lá no final, o que vai ser transformado em eletricidade, também aí um valor em megawatts, ok? De acordo com o diagrama, a humanidade aproveita na forma de energia elétrica uma fração de energia recebida como radiação solar correspondente a... Vocês viram lá pelo diagrama que não é aproveitado todo o potencial da energia solar. Então vocês vão fazer um pequeno cálculo e verificar qual dessas 5 alternativas aí está correta, ok? Utilizando as nossas propriedades que nós vimos ainda há pouco. Nós vamos deixar então um tempinho para vocês analisarem e daqui a pouco a gente volta para mais uma interatividade. Até mais! Muito bem, parabéns Mariane pela iniciativa, basta a gente participar mesmo, tá? Então vamos participar, vamos tirar as dúvidas. A nossa última aula é agora terça-feira, dia 20, tá? E aí dia 24 e 25 são as avaliações de vocês. Vamos agora aos comentários. Em nossa primeira questão nós tivemos ali um texto cujo gênero é a entrevista, ou seja, alguém entrevistando uma outra pessoa, no caso, uma revista, um jornal específico, fazendo uma entrevista com alguém sobre determinado assunto. E esse alguém era uma pessoa de renome, que tinha experiência na área. Então vamos perceber que durante todo o contexto desse texto é aplicado ali uma temática específica, ou seja, o objetivo é um só. E aí as alternativas que convém aí que a gente analise com relação ao tema principal é o seguinte: ele vai te perguntar se o tema do texto é a questão do crescimento de uma atitude cultural, se é o desenvolvimento da habilidade leitora, se são os projetos de vida escolhidos dos jovens, ou os atrativos trazidos pelas novas tecnologias, ou, por último, a questão dos exemplos passados às crianças pelos adultos. Gente, todas essas alternativas foram comentadas durante a entrevista, ou seja, durante o texto, sendo que o tema principal é a questão do desenvolvimento da habilidade leitora, ou seja, você tendo essa prática de leitura, você vai abrir todos os seus horizontes, ou seja, a questão da atitude cultural, a questão dos projetos de vidas bem escolhidos, os atrativos e também a questão dos exemplos. E tudo está sendo norteado pela alternativa B. Vamos então à questão de número 2. Analisando o nosso diagrama, nós podemos observar que a radiação solar que é aproveitada em forma de energia elétrica vai ser a nossa divisão aí de 500 vezes 10 elevado ao cubo, né? Dividido por 200 vezes 10 elevado a 9, que são os dois valores aí da radiação solar e a energia final, a energia elétrica resultante daquele diagrama. Dividido os dois, então nós teremos o resultado correto, a letra B, 2,5 multiplicado por 10 elevado a menos 6, utilizando as nossas propriedades da potência, certo? Gente, até terça-feira. Até mais.